Olá pessoal, então agora vamos ver um resumo da aula 17, apostila 6. Essa é uma aula bem importante porque a gente vai falar sobre o governo que marcou o auge da República do Café, que é o governo Rodrigues Alves. Rodrigues Alves que governou de 1902 a 1906. Durante o governo dele, por que se chama de auge? Porque o país estava todo estabilizado, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Mesmo assim, o governo Rodrigues Alves é marcado por alguns episódios que quase sempre aparecem nos vestibulares. Então, vamos lembrar o primeiro, que foi a questão do Acre, uma questão diplomática, uma das mais importantes da nossa história, que resultou na anexação do Acre, que completa o território do jeito que nós conhecemos hoje. O interessante dessa questão diplomática que envolveu o Brasil e a Bolívia foi a sua razão. O que motivou essa questão? Foi a disputa econômica pela borracha. Então a borracha, o chamado ciclo da borracha, que é um ciclo que começou no final do século XIX e se estendeu ali ao começo do século XX, até ali aproximadamente a Primeira Guerra, foi um ciclo associado ao desenvolvimento da indústria automobilística. Então não deve ser difícil você imaginar a importância dessa matéria-prima para a produção principalmente de pneus. E em que local se concentrava essa matéria-prima? Na região amazônica. Com o ciclo da borracha ocorre um processo migratório e com esse processo migratório haverá ocupação dessa área amazônica, inclusive da região do Acre, que pertencia à Bolívia e não ao Brasil. Daí o conflito. Então a presença de migrantes brasileiros explorando borracha numa região que não nos pertencia e aí gera uma tensão, chegam a ocorrer alguns conflitos, mas para resolver o problema, o Brasil propõe a compra do Acre. A Bolívia aceita, assina-se um tratado, que foi o Tratado de Petrópolis. Pelo Tratado de Petrópolis, o Brasil ofereceria um valor em dinheiro e construiria uma estrada de ferro para os bolivianos. A estrada de ferro acabou sendo construída, o dinheiro não foi pago, mas a estrada de ferro Madeira-Mamoré, foi, enfim, uma espécie de um resultado, de um marco desse acordo diplomático entre Brasil e Bolívia, que foi o Tratado de Petrópolis, que pôs fim a essa questão. Então, tema importante, tema bom para cair em vestibular. O outro assunto relevante do governo Rodrigues Alves foi a reurbanização e o saneamento do Rio de Janeiro. Então, esse fato, particularmente, ele é o melhor exemplo desse auge da República do Café, a transformação do Rio de Janeiro numa espécie de cartão postal que expressava todo o novo poder, o novo visual dessa elite cafeeira. Então foi um trabalho incrível realizado pelo engenheiro Pereira Passos, que vai, de fato, transformar o Rio de Janeiro num outro lugar. Avenidas, novos prédios, aterro dos mangues, que era a região do porto, criou-se então um porto novo, houve uma revitalização e uma urbanização da praia de Copacabana. O Rio de Janeiro ficou lindo. Só teve um problema, como o Rio de Janeiro ficou lindo, não tinha mais lugar para a população pobre que habitava o centro da cidade e que foi então deslocada para os morros periféricos, dando origem às favelas, que como vocês sabem até hoje estão lá, cercando a cidade do Rio de Janeiro. Muito bem, além da reurbanização, o que vai marcar esse momento será o saneamento. Para isso será contratado o médico Oswaldo Cruz, um médico muito famoso já na época, e que vai combater as principais doenças da cidade. A principal delas era a varíola, uma doença que acabou desencadeando, não a doença propriamente dita, mas a falta de informação, a truculência com que foram feitas as vacinações, acabou desencadeando uma revolta conhecida como a Revolta da Vacina, um aspecto importante desse governo. Bom, e só para terminar, um último fato que marcou o governo Rodrigues Alves foi a primeira crise de superprodução do café, ou seja, o café dava os primeiros sinais de desequilíbrio em relação ao mercado mundial. Os cafeicultores se reúnem em Taubaté para discutir o que fazer e assinam um convênio de Taubaté, no qual eles pedem que o governo assuma o prejuízo deles e compre o excedente de café e estoque. Então essa política, uma política realmente muito pouco adequada, vai fazer com que a produção de café não seja controlada, o governo ainda arque com prejuízo para comprar o excedente e vocês vão ver mais tarde o estrago que isso vai causar. Então,
governo Rodrigues Alves, um governo bem importante, muito bom de cair em prova. Principais aspectos estão aí para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima.